Olá pessoal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo ou está nos acompanhando na Semana do Síndico Empreendedor, parabéns! Você é uma pessoa que quer transformar sua vida. Eu sou o Odmar Manuel, síndico, auditor e especialista em condomínios. E eu, gente, sou o Gustavo Camacho, advogado especialista em condomínios e junto com o Odmar, já formamos mais de 500 síndicos no estado de Santa Catarina. As pessoas que entraram no mercado condominial se aperfeiçoaram conosco nesse treinamento de síndico gestor profissional. Mas hoje eu quero falar com você sobre 3 elementos. O primeiro deles, as funções do síndico, lá do artigo 1348. A segunda, as funções da administradora de condomínios. E 3, quero também conversar com vocês das associações de síndicos e a forma como o mercado condominial vem se estruturando. Mas antes disto, quero recapitular com você o que nós trabalhamos nessa Semana do Síndico Empreendedor. Na primeira aula, nós mostramos para você a oportunidade que há no mercado condominial e como o processo de verticalização da cidade criou um mercado de trabalho para pessoas inovadoras e empreendedoras que gostam de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, hoje, mais de 30 milhões de brasileiros moram em condomínio. E isso criou um novo nicho, né, no mercado imobiliário, que é o nicho condominial. E esse nicho ele tem apresentado bons resultados mesmo diante de períodos de crise, como esse que nós estamos vivendo agora, por exemplo, onde apesar da pandemia, apesar do Covid-19, nenhum síndico foi despedido, nenhum posto de trabalho na área de sindicância profissional foi eliminado. Por quê? Porque cada condomínio precisa de um líder, cada condomínio precisa de um representante e a tecnologia não substitui esse representante, as situações não substituem o líder, o síndico. Então, nós mostramos no decorrer dessa semana as oportunidades que há nesse mercado e que, inclusive, é uma tendência à procura de síndicos de fora, de pessoal não morador, de pessoa não moradora no condomínio, mas síndicos profissionais, síndicos que ofertem os seus serviços e que não moram no condomínio, representando aí uma ótima oportunidade para quem quer empreender. Por quê? Nesse momento, o mercado ele não está restrito, ele está aberto. Não há nenhuma imposição legal que impeça alguém de se candidatar e se eleger a síndico no condomínio. Então, esta é um breve resumo do que nós tratamos na primeira aula. E na segunda aula, no segundo encontro virtual, no nosso segundo vídeo, nós tratamos de como formatar uma tabela de preço. Inclusive essa era uma das principais dúvidas quando nós fizemos uma pesquisa junto à nossa audiência. Então, como formatar uma tabela de preço, como criar uma tabela de honorários. E para responder esse questionamento, nós colocamos que o ideal seria primeiro separar os condomínios por grupos, por subnichos, por categorias, como por exemplo, condomínios clubes, condomínios residenciais, condomínios comerciais, condomínios populares, condomínios de alto padrão, condomínios de uma torre, condomínio de várias torres. Então, classificando os condomínios seria o primeiro passo. Após classificar os condomínios, nós criaríamos uma tabela de preço com base no valor por unidade, ou seja, com base no valor de cada apartamento, que hoje varia muito no mercado, podendo girar de 20 a 100 reais por unidade. Depois que você criar uma tabela classificando os tipos de condomínio e colocando um preço base por unidade, fica mais fácil você montar depois a sua proposta, fica mais fácil você depois chegar a apurar um valor de honorários, porque basta verificar no condomínio qual é o tipo deste condomínio e apurar quantas unidades tem, multiplicando ali pelo valor que você estabeleceu. Então, essa seria uma das grandes objeções tratadas na segunda aula. E na nossa terceira aula, nós trabalhamos como preparar uma proposta para ser entregue no condomínio, para ser apresentada na assembleia,
para ser apresentada para os conselheiros. A nossa orientação e a nossa dica da terceira aula foi: você deve preparar uma proposta, não um currículo, porque o síndico não é um funcionário, e sim, ele é um prestador de serviço, ele é um profissional, ele pode ser autônomo ou pode ser uma empresa, então ele vai preparar uma proposta. E essa proposta deve ter, no mínimo, 4 pontos chaves, sendo a primeira, uma apresentação pessoal. Então, você vai elaborar sua proposta e lá você vai colocar campo 1, né, apresentação pessoal. Falar seu nome, sua formação e principalmente responder a pergunta: por que você é o candidato certo para aquele condomínio? No item 2 da proposta, trabalhamos a ideia de um plano de trabalho. Um plano de trabalho é apenas algumas diretrizes, porque você ainda não conhece a realidade profunda do condomínio. Você só vai conhecer depois que entrar no condomínio. Mas você já pode elaborar como será executado o seu trabalho no condomínio. Como, por exemplo, quantas visitas você vai fazer por semana, qual é a forma de atendimento, por telefone, por e-mail, WhatsApp, enfim. Né? Então, forma de atendimento, como você vai se reunir com os conselheiros, como que você vai tratar com os funcionários, prestadores de serviço, se você vai priorizar a manutenção, como será a comunicação, enfim. Todos esses itens estão no segundo item ali da nossa proposta, que seria o seu plano de trabalho. Depois é interessante também ainda que a proposta contenha uma referência. Se você não tem uma experiência na área condominial, essa referência pode ser ex-patrões, ex-parceiros, pessoas que você manteve com um relacionamento comercial do mercado mesmo, pode ser fora do mercado de condomínio, e que possa dar referências de você. Isso é importante porque para ser síndico é um cargo de confiança, você tem que ter referências, né? Pessoas que já se relacionaram com você e que possam falar bem de você, da sua idoneidade, do seu caráter. Então, esse seria o terceiro ponto da nossa proposta. Nesse ponto, você pode colocar também cursos e simpósios que você eventualmente tenha realizado que possa somar para o mercado condominial. E o quarto ponto, que nós tratamos na aula 3, seria, para finalizar ali a proposta, você chegar a um valor. E esse valor nós aprendemos como apurar na aula 2, que seria você colocar um valor por unidade. Esse valor por unidade ele fica mais suave, ele fica mais aceitável ao condomínio, porque ele não impacta em um grande valor, né? Porque você vai colocar ali o valor por unidade, automaticamente eles vão multiplicar pelo número de apartamentos e aí vai se chegar lá a um montante que será o valor dos honorários. É interessante também colocar nessa proposta uma observação, que a contratação de um síndico gestor profissional, ele não substitui as obrigações da administradora. Então, o condomínio deverá manter a contratação de uma administradora para dar esse auxílio contábil, esse auxílio administrativo, mesmo sendo síndico gestor profissional. Então, pessoal, aqui recapitulei tudo que tratamos nessa semana do síndico empreendedor. Para você que não teve a oportunidade de acompanhar o vídeo 1, 2 e 3, pudesse pegar o fio da meada e acompanhar conosco nessa jornada do síndico empreendedor. E agora, pessoal, que nós tivemos a revisão do conteúdo das aulas anteriores com o professor Odimar, vamos ao que interessa hoje, falar do nosso conteúdo. Vamos iniciar tratando da figura do síndico. O síndico, como dissemos na aula 3, ele não tem contrato, ele tem um mandato. Entretanto, o que seria assemelhado ao contrato dele encontra-se discriminado lá na ata da Assembleia de Eleição na qual ele foi eleito. Por quê? Ali tem o prazo de duração do mandato dele, ali tem o valor da remuneração que ele vai receber periodicamente e também as funções que ele precisa exercer estão delineadas lá no artigo 1348, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, é isso que nós temos que nos atentar. Mas essa direção do artigo 1348, ela é meramente enunciativa. Nós temos que nos recordar
que o síndico, ele exerce uma função política dentro do condomínio. Não politiqueira, mas política. Isso nós temos que nos recordar da origem da palavra do síndico, que ela é proveniente de síndicos, ou seja, o vocábulo grego que determina o patrocinador da justiça. É ele que vai implantar a justiça dentro do ambiente condominial, vai harmonizar o condomínio. Não vai ser fator de criação de maiores problemas, mas sim fator de harmonia, de implementação da paz, da segurança. E além disso, ele precisa cumprir as condicionantes lá do artigo 1348. Que obrigações são essas? Convocar as assembleias no prazo oportuno, onde determina a convenção de condomínio. Além disso, ele precisa representar o condomínio ativa e passivamente em juízo ou fora do juízo. Ele precisa realizar o cumprimento da convenção de condomínio e do regulamento interno. Muito embora ele seja o gestor do condomínio, ele não é o dono do condomínio, mas sim ele se submete àquilo que é estabelecido pela convenção, pelo regulamento interno e pelas assembleias, já que as assembleias são o órgão superior do condomínio dentro do seu organograma. Também é necessário, de acordo com o inciso 5º, que ele faça a guarda e a conservação de todas as áreas comuns do condomínio, fazendo as manutenções periódicas que são estabelecidas lá. Sempre que houver um processo judicial novo, ou uma notificação recebida, ou alguma advertência, ou comunicação de algum órgão oficial, o síndico precisa dar imediato conhecimento aos condôminos por intermédio de uma assembleia de condomínio especialmente convocada para essa finalidade, lá na forma do artigo 1348, inciso 3º do Código Civil. Também é necessário que o síndico faça e elabore o orçamento anual, que é justamente o que dispõe o artigo 1350 do Código Civil, que anualmente será feita uma Assembleia Geral de Condôminos para definir a previsão orçamentária. É aí que o síndico entra, ele precisa fazer essa elaboração do orçamento para que o condomínio saiba exatamente qual é o valor que vai ter que ser feito a título de arrecadação e também de distribuição de despesas. Não menos importante é o fato de que, de acordo com o inciso 8º, lá do artigo 1348 que nós estamos falando, o síndico precisa prestar contas à Assembleia pelo menos uma vez ao ano. Então, seguindo de novo a direção do artigo 1350, que dispõe sobre a necessidade de realização de uma assembleia específica de prestação de contas. O síndico ele tem não só o direito de prestar as contas, mas também tem o dever, porque todos os condôminos precisam saber como encontram-se as finanças do condomínio. E, além disso, na forma do inciso 9º, o último inciso do artigo 1348, o síndico precisa fazer o seguro da edificação. E esse seguro obrigatório do condomínio é o seguro por destruição total ou parcial e por incêndio. Aquelas outras coberturas que são feitas são coberturas adicionais, não são coberturas obrigatórias. Então, lembrando, o síndico precisa fazer o seguro obrigatório de cobertura de destruição total ou parcial ou também por incêndio. As demais são importantes sim, mas não são as obrigatórias. Pois bem, pessoal, o síndico, ele, assim como todos nós, tenho falado muito isso na nossa semana do Síndico Empreendedor, o dia dele tem 24 horas, assim como o meu dia, assim como o dia de você que está aí nos assistindo. E uma pessoa que se sobrecarrega demasiadamente, ela não trabalha feliz, ela não entrega o melhor que pode e ela eventualmente pode causar algum prejuízo porque ela não vai estar satisfeita prestando o seu serviço, realizando a sua atividade. Pensando nessa sistemática, nós temos que entender o condomínio também como uma empresa, muito embora não seja uma empresa, não vise lucro, mas as estruturas organizacionais do condomínio são muito similares à de uma empresa. Então nós precisamos entender o organograma desse condomínio para poder executá-lo de maneira adequada. Como entender esse organograma? Olhando a convenção do condomínio. E o condomínio ele deve ser enxergado como se fosse um grande organismo, uma máquina. Pense em cada uma dessas estruturas organizativas do condomínio como se fosse uma pequena engrenagem de uma grande máquina. Então, o síndico, exercitando a sua função, exercitando a virtude da humildade, lembrando que a humildade não é o coitadismo. Humildade é saber reconhecer o seu exato local dentro da estrutura na qual ele se encontra inserido, não exercitando nem aquém a função, nem a menor a sua função, nem além a sua função, exercitando exatamente o que lhe cabe. E o síndico, dentro dessa estrutura organizacional, o síndico CEO, o síndico 4.0, como hoje em dia é muito tratado, ele precisa transcender, ele precisa entender a pirâmide, a relação piramidal existente entre
a liderança, a direção, entre a gestão e a operação. Sempre que um gestor em uma empresa, por exemplo, começa a influenciar demasiadamente, começa ele próprio a exercitar as funções operacionais de uma empresa, a empresa tende a quebrar, tende a ter problemas. Então o síndico, dentro dessa mesma sistemática, ele não pode estar inserido nas questões operacionais do condomínio, como acontecia lá em 64, quando a lei dos condomínios, a lei 4591, ela foi concebida. O síndico ele fazia de tudo, ele cobrava os devedores, ele limpava a piscina, trocava a lâmpada do condomínio, então ele fazia todas as funções, até mesmo a jardinagem. Hoje em dia, o síndico, já que o dia dele também tem 24 horas e ele não pode mais, não deve mais se sobrecarregar, ele precisa aprender a delegar, mas delegar dentro da estrutura que o condomínio disponibiliza. E para isso, nós temos a figura do artigo 1348, parágrafo 2º, que é justamente o gatilho em que o síndico vai poder analisar as suas funções organizativas dispostas na convenção de condomínio, analisar os seus deveres e também direitos existentes lá no artigo 1348 e vai poder delegar para uma administradora de condomínios, para uma empresa de terceirização de mão de obra, para um setor jurídico, para uma auditoria condominial. É justamente esse o gatilho que o síndico consegue exercer a delegação, mas percebam, delegar é acompanhar, é criar indicativos para acompanhar. Você delega e você gerencia, analisa os dados, analisa os números e cobra a melhoria desses números dia a dia. Delegar é diferente de delargar. Quando você delarga, você simplesmente deixa de acompanhar e não é isso que nós queremos. Nós queremos que o síndico ele consiga fazer mais com o período de tempo que ele tem, o período de tempo de 24 horas que ele tem. E para isso ele precisa se cercar de bons profissionais, ele consiga delegar, ele consiga acompanhar, consiga fazer a gestão, analisando os números, analisando os resultados e principalmente gerenciando pessoas. Esse é o grande desafio do síndico presente, do síndico gestor profissional. Analisar gráficos, analisar a performance de todos os serviços que foram delegados, cobrar a melhoria e também, principalmente, gerenciar pessoas, gerenciar os interesses coletivos da massa condominial. Gente, muito importante, ao delegar as suas funções, o síndico não se exime das responsabilidades criminais e civis incidentes sobre a sua função. Muito pelo contrário, ele delega e ele continua sendo responsável. Então, por esse motivo, faz sentido que caiba ao síndico a escolha de quem são esses profissionais que serão delegatários das funções do síndico. Afinal de contas, ele vai ser o responsável civil e criminal. Entretanto, lá na forma do parágrafo 2º do artigo 1348, a Assembleia de Condomínio terá que endossar, terá que ratificar a escolha feita pelo síndico. A Assembleia não precisa aprovar, meramente ratificar o que o síndico escolheu, afinal de contas, ele é o responsável civil e criminal. E como essa responsabilidade ocorre, já que um terceiro vai estar realizando essas funções? Chamamos de responsabilidade civil in eligendo, ou então a culpa in vigilando. Culpa in eligendo, culpa in vigilando. Culpa in eligendo é quando eu escolhi mal o profissional para executar a atividade. O profissional não tinha habilitação técnica, não tinha capacidade de executar. E no outro ponto, quando a gente não faz a vigilância, não acompanhou a execução dos trabalhos de maneira adequada, famosa culpa in vigilando. Aqui nós já vamos nos encaminhando para o segundo assunto, que são as funções da administradora de condomínio. Dissemos anteriormente que o síndico poderá delegar as suas funções de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1348. E esse é justamente o gatilho utilizado pelas administradoras de condomínio para que possam prestar os serviços aos condomínios. Não só administradoras, mas também contabilidades condominiais especializadas. Aqueles incisos de 1 a 9 do síndico, eles podem ser delegados para as administradoras de condomínio para que elas realizem essas funções. O que de fato acontece no mercado é que muitos desses contratos eles são vagos, eles não dispõem quais são as responsabilidades que serão assumidas pela administradora. Então, esses contratos eles precisam ser muito bem redigidos, especificando lá no seu objeto. Geralmente a cláusula primeira destes contratos dispondo exatamente quais são os incisos, quais são as tarefas que vão ser executadas pelas administradoras de condomínio em função delegatária das obrigações do síndico.
Geralmente, as administradoras elas se incumbem pela realização de diversas atividades, tais como a elaboração de advertências, elaboração de multas para os condôminos que vierem a descumprir o regulamento interno e, principalmente, a elaboração do fluxo de receitas e despesas, a previsão orçamentária, a elaboração da prestação de contas do síndico. Essas são as principais funções. Além disso, emitir os boletos referentes à taxa condominial, também elaborar o livro de prestação de contas, anexando todos os documentos fiscais existentes do condomínio em um único compêndio para que os conselheiros possam fazer a análise, possam fazer os seus apontamentos de maneira adequada. Por conveniência, esses livros eles são elaborados mensalmente, para que o conselheiro consiga se recordar de tudo aquilo que foi executado dentro do mês. Afinal de contas, se apenas um único livro ou diversos livros fossem elaborados e entregues ao conselho fiscal ou conselho consultivo do condomínio para essa análise anualmente, ele certamente não se recordaria de todas as despesas que foram incorridas durante o período e muitas dúvidas seriam geradas. Lembrando, a entrega mensal desses livros é uma mera conveniência de mercado para facilitar a operacionalização do próprio conselheiro, do próprio síndico no que diz respeito à prestação de contas, porque o conselho, na realidade, ele precisa dar o seu parecer favorável ou desfavorável à aprovação das contas do síndico na Assembleia de Prestação de Contas, que tem que acontecer pelo menos uma vez ao ano. Então é uma faculdade esse fracionamento. Mas essa é uma das grandes funções da administradora, da contabilidade condominial. E aqui, gente, um elemento de suma relevância. Que elemento é esse? Que a administradora, a contabilidade condominial deve fazer com critério severo a análise das notas fiscais, dos recibos que eventualmente tenham sido apresentados pelo síndico, realizando todas as retenções tributárias, incidentes, retenções a título de INSS também, título de verba previdenciária. Isso é a função da administradora de condomínio. Então, pessoal, a administradora precisa executar exatamente aquelas funções que foram delegadas para si através de um contrato de prestação de serviços. A administradora, sim, essa é uma prestadora de serviços do condomínio, essa não exerce mandato, essa tem um contrato e o contrato tem que ser muito bem redigido, estabelecendo as suas funções para que posteriormente o síndico e o condomínio possam cobrá-la de maneira adequada e também a administradora ela é um braço direito da gestão condominial. É uma delegação para que o síndico consiga se ater àquilo que realmente importa. E aí as funções operacionais administrativas são absorvidas pela administradora de condomínio. Encerrado esse tópico, vamos para o terceiro elemento, que é a forma como o mercado condominial está se estruturando. Aqui cabe ressaltar que como a figura do síndico ela não é uma profissão regulamentada, não existe o conselho de classe, diferentemente do que acontece com diversas outras profissões. A contabilidade, os técnicos contábeis ou os contabilistas têm o CRC, os advogados têm a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e por aí vai. Os médicos têm o CRM, que é o Conselho de Medicina, mas os síndicos não têm. Então, o que nós temos nesse segmento em cada região? Temos os SECOVs, que são os sindicatos da habitação e dos imóveis, temos muitas associações se formando, porque como o síndico não tem um conselho, ele, digamos, não tem um pai, não tem a quem recorrer diante da ocorrência de diversas dúvidas existentes no dia a dia, na sua operação. Então, vários setores, várias regiões estão se estruturando com as suas associações de síndicos, que aí sim fazem essa função de compilar conhecimento, de propagar conhecimento entre os próprios síndicos, de dar as orientações necessárias, tirar as dúvidas e também trabalhar em benefício dos interesses da classe, que muito embora não seja uma classe profissional reconhecida, como uma profissão especificamente, mas sim é um trabalho e as associações têm feito esse papel muito importante e fundamental. Você que está nos assistindo, na sua região, procure as associações de síndicos, elas são muito importantes para que você consiga evoluir nesse mercado, para que você tire dúvidas, para que você se profissionalize de maneira mais aprofundada. Porque essas estruturas estão fazendo o papel das entidades de classe, dos conselhos regionais, apesar de não serem regulamentadas, mas são legais.
Depois dessa excelente explicação feita pelo Dr. Gustavo Camacho, eu quero apresentar para vocês a história de algumas pessoas que foram impactadas e tiveram as suas vidas transformadas dentro desse contexto condominial através do nosso curso. Quero começar pela Angelita. A Angelita é uma empreendedora de Tijucas, uma cidade pequena no litoral catarinense, mas com um grande potencial nessa área de condomínios. Ela observou essa oportunidade, fez o curso conosco e em 2017 ela empreendeu, inicialmente atendendo alguns condomínios, depois montou a sua própria administradora. A Angelita é mãe, a Angelita é empresária, é esposa e ela consegue conciliar todas essas tarefas com a atividade condominial e solicitamos ali um feedback de como está a vida dela hoje. Ela está muito contente, muito motivada, porque ela consegue atender vários condomínios, trabalhar a sua agenda, trabalhar o seu planejamento de horário, conciliar os seus outros papéis que ela desempenha, tendo um bom faturamento e encontrando realização. Então, isso nos traz muita alegria em saber desses resultados. Continuando sobre as pessoas que foram impactadas nos nossos treinamentos, o Barak, ele é um síndico, inicialmente eleito no mandato tampão como síndico morador, gostou da atividade, buscou se profissionalizar, fez o nosso treinamento, fez um bom trabalho no condomínio, foi reeleito e devido a esse planejamento, a essa articulação que ele teve no condomínio, mostrando a eficácia, chamou a atenção da construtora e recentemente ele foi chamado a convite da construtora para apresentar sua proposta no empreendimento novo, ao qual ele foi eleito e está muito feliz agora atendendo o seu segundo condomínio, né? Os condomínios que ele atende são condomínios clubes, são condomínios de grande porte, com mais de 300 unidades. E ele está muito feliz porque ele encontrou no curso subsídios técnicos e teóricos para dar o suporte que ele precisava no dia a dia da gestão. Então você conheceu a história do Barak, né, que atua no litoral de Santa Catarina. Temos também o Macedo. O Macedo é um querido amigo com muita experiência em condomínio, já trabalhou em vários mercados, é empresário, dono de administradora. Recentemente ele foi um dos idealizadores de um projeto que hoje tem abrangência nacional. E o Macedo foi uma das pessoas que no dia a dia da sindicância, ele sentiu a necessidade de buscar algo a mais. E mesmo com uma vasta experiência e uma visão de mercado já de longa data, ele reportou para nós, e é isso que ele está falando nesse depoimento que você está vendo aí atrás, ele reportou para nós que o curso também agregou e trouxe novas visões do mercado condominial para ele. Então, isso também nos deixou muito felizes, né, pelo depoimento dele, que conseguimos até mesmo para uma pessoa que já tem uma vasta experiência, nós conseguimos trazer alguns ângulos, algumas visões que ele pôde agregar no seu dia a dia nos condomínios, como síndico e também como administrador de condomínios. Já a Sharon é uma jovem recém-formada, saiu da faculdade e ingressou no mercado condominial, fazendo alguns trabalhos dentro da administradora. Depois ela realizou o curso de síndico gestor profissional. Hoje ela é sócia de uma administradora em Itajaí, que atende muitos condomínios. Está muito contente porque ela se encontrou, né? Tem paixão por condomínio, tem paixão pela gestão condominial, pelas pessoas e por esse segmento. Isso é bacana porque esse mercado ele pode ser acessível tanto para as pessoas que estão aposentadas ou que já cumpriram algumas etapas da vida, quanto para aquela pessoa que é universitária, jovem e que está à procura de um caminho a seguir. E a Sharon encontrou no mercado condominial esse caminho profissional de empreendedora, de prosperidade. Então isso nos deixa muito grato em também saber que a gente contribuiu para essa escolha. Você está acompanhando aí o depoimento da Simone Teles. A Simone é gestora de um condomínio em Itapema. O que seria gestora? É uma espécie de gerente condominial que
toma as decisões do condomínio quando o condomínio é muito grande, quando o condomínio é um condomínio clube. Ela trabalha como CLT, fez o curso contribuiu na organização do dia a dia dela no condomínio. Os moradores estão muito satisfeitos e estão já articulando para na próxima assembleia colocar ela como síndica. Então isso é muito bacana. Ela começou então como gestora do condomínio e conquistou, né, a confiança através de um trabalho bem estruturado no condomínio. E na próxima assembleia, eu tive conversando com ela recentemente, ela está muito motivada porque ela tem esse apoio, as pessoas querem que ela seja a síndica do condomínio. Então isso é muito legal para nós, esses feedbacks, porque a gente observa que as pessoas estão evoluindo dentro desse mercado. O Salomão nos traz muita alegria porque ele foi o nosso primeiro aluno, ou seja, o aluno da nossa primeira turma lá atrás, há quase 8 anos atrás, quando iniciamos esse projeto do curso do Síndico Gestor Profissional. Hoje ele atende 16 condomínios de Joinville, tem uma empresa familiar que outras pessoas da família contribuem com o trabalho, tem um excelente faturamento. E ao contrário do que as outras pessoas pensam, que síndico não tira férias, que síndico sempre está na correria, ele consegue organizar as rotinas do condomínio que ele atende, tirando férias com a família, aproveitando a vida, organizando essa sua rotina familiar. Então, o Salomão atende mais de 16 condomínios e deu esse depoimento que o que ele aprendeu no curso ele foi fundamental para ele expandir e criar um trabalho sólido dentro dos condomínios que ele atende. Então, como você pode ter acompanhado através desse depoimento, é possível alguém que não conheça com profundidade o mercado condominial atuar como síndico gestor profissional. Você pode começar do zero, né, e chegar a ser síndico de 1, 2, 3 e muitos condomínios. E depois também você pode observar outras oportunidades e empreender tendo a sua própria administradora ou seu próprio negócio na área condominial. Isso que é o bacana que a gente tem acompanhado no decorrer dos nossos cursos. Nós resolvemos estruturar um curso online que traz toda a qualidade, toda a experiência que já adquirimos nos nossos eventos e cursos presenciais e agora trazemos para você. Só relembrar você um pouquinho da minha história. Em 2010, após trabalhar no mercado de imobiliárias como corretor de imóvel, eu observei uma grande oportunidade no mercado condominial. Comecei a atuar como síndico, cheguei a atender mais de 10 condomínios simultaneamente, tive algumas dificuldades. Em cima dessas dificuldades, criei um planejamento de trabalho, uma metodologia de trabalho, e essa metodologia me ajudou e depois resolvi expandir essa metodologia para outras pessoas. E em parceria com o Dr. Gustavo Camacho, nós já formamos mais de 500 síndicos aqui na região de Santa Catarina. E agora queremos ajudar você. Olha só, gente, quantas histórias interessantes de alunos que se formaram no curso de Síndico Gestor Profissional ministrados no estado de Santa Catarina. Foram mais de 500 alunos que fizeram, pessoas que entraram no mercado condominial ou que se qualificaram, melhoraram a sua performance de modo geral e hoje são profissionais de sucesso nessa carreira. Você também pode ser um profissional de sucesso, você pode se matricular no nosso curso de Síndico Gestor Profissional. A abertura das vendas inicia hoje. Vamos ter um link para que você possa clicar e fazer a sua inscrição. Mas corre lá, gente, que o curso, muito embora seja à distância, você não perceba que é à distância, porque você vai ter total interação comigo, com o professor Odimar também, respondendo as suas dúvidas, dando sugestões. Queremos entregar o melhor de nós para você. Queremos dar toda a atenção, focando na qualidade, focando também no seu resultado. Não se trata apenas de um curso online. Trata-se de uma mentoria, onde vamos estar transferindo essa experiência que temos no mercado no dia a dia para você ter sucesso dentro dessa caminhada dentro dos condomínios. Como é um programa totalmente online, ele é acessível e você pode programar seus horários, você pode programar os locais. E se você está vendo esse vídeo agora,
significa que você tem acesso à internet e que você já está habilitado para realizar este treinamento. Tudo muito acessível e muito prático para você aproveitar ao máximo do nosso conteúdo. Então, faça a sua inscrição no link logo abaixo. E agora eu vou dar para você uma prévia de como está estruturado o nosso curso, que basicamente ele está estruturado em 4 módulos, sendo o primeiro uma trilha para o sucesso dentro do mercado condominial. Nesse módulo, vamos trabalhar as estratégias de nichos e um detalhamento mais amplo sobre o mercado condominial. Após esse primeiro módulo, teremos o gerenciamento condominial. Nesse módulo de gerenciamento condominial, trataremos a gestão do condomínio no dia a dia, como avaliação de risco, a comunicação, trabalharemos a questão da manutenção, a questão de contratos, terceirizações. Então, tudo que envolve o dia a dia do síndico estará nesse módulo de gerenciamento condominial. O terceiro módulo, ele abrange toda a questão da legislação condominial e ele é ministrado pelo Dr. Gustavo Camacho, onde ele vai tratar sobre a convenção, a estrutura jurídica do condomínio, as leis e todo o embasamento legal para o desenvolvimento da atividade do síndico no condomínio. Nós temos agora também o 4º módulo, que traz aí uma ferramenta muito interessante, que é como conduzir as assembleias, como trabalhar na condução de assembleias, desde o seu planejamento, convocação, até a questão da ata. Então, todo esse processo de assembleia nós trataremos dentro de um módulo à parte, né, com detalhamento técnico, para que você possa ter sucesso na condução das suas assembleias. Além desse esboço de 4 módulos, nós temos as nossas comunidades dentro da plataforma, onde você vai poder tirar dúvidas e também documentos, checklists e um processo de mentoria que vai pendurar após o curso por vários meses. Então, o curso ele vai permitir não apenas que você tenha acesso a conteúdo e conhecimento específico, mas também que você possa se integrar com outros participantes e com os professores, no caso nós, estaremos dando aí esse suporte para você no decorrer do curso, e também no pós-curso estaremos junto, tirando dúvidas que você eventualmente vai ter lá no seu condomínio. É isso mesmo, esse curso é muito completo e o objetivo é que diversas pessoas em as mais variadas regiões do Brasil, já que havia uma demanda reprimida, muita gente pedindo para que nós fizéssemos esse curso nessas regiões, mas devido ao fato da pandemia e também da dificuldade de deslocamento, nós resolvemos realizar esse curso em formato eletrônico, mas um eletrônico que não vai parecer digital, porque você vai ter total interação conosco, vai poder fazer suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões também, e a gente vai poder conversar sobre a gestão condominial. Então não perca a oportunidade, nós já formamos mais de 500 síndicos na região de Santa Catarina e agora vamos atuar por todo o Brasil, formando pessoas, melhorando a sua capacidade de gerenciamento ou então do absoluto zero. A pessoa que não tem conhecimento vai poder estar capacitada, vai aprender todos os meandros, todos os passos para seguir nessa carreira que é bastante promissora, já que, como falamos durante todo o curso, apenas 10% dos condomínios pelo país possuem síndicos profissionais. Veja que oportunidade, é o mar azul das oportunidades. E ainda temos dentro do curso uma visita técnica dentro de um condomínio real, onde vamos gravar vários processos gerenciais, vários processos de manutenção, para mostrar para você na prática como isso ocorre lá no condomínio. Nesse momento nós já mostramos para você tudo o que podemos fazer em seu benefício. Se você gostou do curso, faça a sua inscrição, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado para o link de pagamento. Muito cuidado ao preencher suas informações para que você se certifique de que estão todas corretas. É isso aí, estamos muito animados por iniciar uma nova turma de alunos e por ter você conosco. Quero ajudar você nessa sua transformação pessoal, conduzindo você por uma trilha de sucesso no mercado condominial, levando você a ser um síndico empreendedor. Então, um grande abraço e nos vemos na área de alunos. Até mais!